Olhando a classificação final, até que o Mamelodi Sundowns surpreendeu, fez 4 pontos. De todo não foi tão péssimo assim, só que as classificações vieram para o Borussia Dortmund e para o Fluminense. O Borussia, como venceu o Ulsan, acabou ficando na liderança e o Fluminense, depois do empate em Miami, ficou com 5 pontos, segundo lugar. Enfrenta a Inter de Milão, que é um adversário bem complicado, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. O Borussia já vai jogar contra o Monterrey, então um confronto interessante, pode dar um jogo bem legal aí também. Mas eu quero falar com vocês sobre a atuação do Fluminense, que na minha opinião deixou a desejar, pouco ambicioso na partida, aquele trio de meio campo muito parado, muito estático. O Fluminense não pressionava, pelo contrário, deixou o time no início da partida especialmente pressionar mais os sul-africanos. Então é uma postura inaceitável, na minha opinião, para um jogo decisivo que valia primeiro ou segundo lugar, Edu, e o Fluminense não aconteceu. Será que deixou tudo para as oitavas? Renata, é estranho, né? Porque você pode pegar os últimos jogos de fase de grupo dos times brasileiros, eles não jogaram bem. Pegar o Palmeiras não jogou bem, né? O Flamengo não jogou bem, o Botafogo também não jogou e ontem o Fluminense também não jogou. Não sei se de repente é o cansaço, de repente o calor, porque ontem estava muito quente também. E você falou uma coisa bem interessante com relação aos três do meio de campo. Quando eles jogam, o time do Fluminense consegue jogar, porque consegue ficar com a bola. E também senti muita falta do Arias ontem, né? Porque o Arias é o cara do Fluminense. E quando ele não está bem, o Fluminense também não joga bem. Então acho que faltou um pouco mais de ideia de jogo, ter mais opções, né? E os jogadores chamarem a responsabilidade também. Quando o Arias não jogar bem, mas também tem que ter outras opções. Então eu senti muito essa falta desses jogadores. E o Mamelodi jogou muito bem, é um time muito bem armado, de jogadores que tocam bem a bola, né? E deu muito trabalho realmente ontem para o Fluminense. O Cano foi ter uma grande chance só na segunda etapa. O Arias, eu concordo com o Edu, muito pouco acionado e se apresentando pouco, Ronaldão. Porque a postura do Fluminense foi outra realmente, foi de não deixar espaço para o time adversário. Quando deixou espaço no começo, apareceu o próprio Fábio aí, que como sempre é um baita de um goleiro, né? É uma estrutura, o Fábio é uma estrutura no gol do Fluminense, porque ali que chega nele, para. E o time do Fluminense não quis correr risco, porque além do calor, você vê depois o semblante do Renato Gaúcho na coletiva ali, você vê que ele estava desgastado ali pelo calor também, o time não quis sofrer. Deixou ali a linha de meio de campo bem postada, ali sem correr. Poupou também o Thiago, porque era um jogo dificílimo ali para ele, porque esses caras correm demais do Mamelodi. É uma alegria ver esse pessoal correndo. E é uma alegria também ver também esse povo na arquibancada dançando, fazendo toda aquela dancinha. Quer dizer, foi uma festa para eles e para o Fluminense foi o momento de fazer uma postura diferenciada nessa competição, que de fechar. Ficou fechadinho, realmente jogando com o regulamento debaixo do braço. O empate beneficiava, saiu o gol lá do outro lado e ele falou, opa, agora é que fazer uma estrutura forte aqui para pensar e jogar nos contra-ataques, porque contra o Inter de Milão vai ter que ter uma outra postura. Vai ter que ir para cima também algumas vezes. Não vai poder só ficar defendendo. Então o Fluminense, para mim, ontem jogou com o regulamento debaixo do braço. Teve o desgaste que não era previsto pelo Renato Gaúcho, que queria jogar fechadinho. Correu um pouco de risco também, né, Ronaldo? Correu risco algumas vezes, aí o Fábio cresceu no comecinho. Mas assim... acho que foi o que, tipo assim, combinaram de ficar fechadinho e levar até o final isso. O primeiro objetivo, Cicinho, foi atingido. Vamos passar de fase e chegar nas oitavas. O problema é que com o empate chegou diante da Inter de Milão, a vice-campeã europeia. Foi goleada, inclusive, pelo PSG na final, mas fez uma campanha muito sólida, eliminando os gigantes, mostrando força. E agora é um jogo só. Se a gente pegar aquele recorte do jogo contra o Borussia, ali foi a melhor apresentação do Fluminense, não é? E aí a gente vê que vai ter que fazer no mínimo igual para poder ter chance. Foi a melhor apresentação e foi o time brasileiro que mais, assim, nos impressionou, né, no primeiro jogo. Mas vamos falar do Mamelodi também, são 8 jogadores da seleção sul-africana. Mas é da seleção sul-africana, mas tem qualidade também. Então o Fluminense resistiu bem. Um fator, agora vamos para a fase de mata. O Fluminense das equipes brasileiras é a equipe que mais depende do seu jogador, que é o Arias. As outras equipes, Flamengo, Palmeiras, Botafogo, tem de onde tirar. O Fluminense a gente vê que centraliza muito o seu jogo no Arias. Se ele não está bem, então o Fluminense não caminha. E ontem, quando ele conseguiu se desvencilhar algumas vezes
dos marcadores, ele conseguiu criar jogada, até cruzamento para o Cano estar na trave. Cano abaixo ainda do seu ritmo, do seu melhor ritmo, mas não deixa de ser uma equipe competitiva. Acredito que o susto passou. Agora é o tudo ou nada nesse próximo jogo aí contra a Inter, que é uma equipe de qualidade, mas que também deixa jogar. E no grupo E nós temos já definições.